Fala galera, tô entrando assim porque eles não querem que eu saia do enquadramento. Como vocês sabem, está acontecendo uma revolução digital. O mundo não é mais o mesmo depois da pandemia e nós não podemos ficar de fora disso. Então, como a gente sabe que a galera jovem tem muita dúvida, muita dificuldade para entender esse mundo de viver para Cristo, que loucura é essa? Então a gente vai estar toda semana postando os vídeos novos. Acompanhe aí, deixe o seu like. E hoje nós estamos aqui para bater um papo com a Dani. Oi! Dani Antunes. Isso, Daniela Antunes. Então você que é a filha do cara aquele que todo mundo conhece, a voz do Paraná. Isso, mas não precisa deixar ele oculto Não nesse vídeo. Mas deixa ele oculto. Tá, top. Na verdade eu tenho que falar. Eu te Sim. conheço, te conheci primeiro como filha dele, né? Então, Normal. amém que agora eu te conheço como Dani Daniela. Antunes, Sim. que é top. Não te conhecia mesmo, mas eu curto muito teu estilo, porque eu vejo que tu é livre. É verdade. Já entrando nesse assunto, te conheço também da igreja. Uma coisa que eu posso reparar em ti é que desde que eu retornei, eu também vejo que tu é livre. É uma coisa que é doida que acontece na nossa vida, né? Que existem algumas situações que nos aprisionavam e nos levam a conhecer a verdadeira liberdade. E isso é muito doido. A minha visão de liberdade é um pouco estranha assim para as pessoas, né? Se tu parar para analisar, liberdade nada mais é do que escolher no que tu quer ser preso. Eu hoje escolho no que eu sou preso. Então as pessoas dizem assim pra mim: Dali, mas tu fala muito isso, mas tu é muito assim. cara, eu sou quem eu quiser ser. Cristo me libertou para que eu seja quem eu sou. Então, não sei se contigo acontece isso, das pessoas se sentirem incomodadas, tão livre tu é. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, Aí tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode falar aquilo outro. só que na verdade elas têm uma ideia que nós somos escravos, mas quando nós somos livres, quando encontramos Cristo, nós escolhemos a ser servos. E Paulo já falava isso, escreveu que na verdade a gente não é escravo, a gente precisa sair desse jugo de escravidão. E é uma coisa muito doida porque eles têm uma visão de nós como se nós fôssemos escravos de igreja, escravos de Cristo, só que nós somos servos de Cristo, por amor a Cristo. É exatamente o que tu falou. A gente escolheu nos prender a isso. E a liberdade é legal por isso, porque quando tu tem liberdade, não é uma coisa que é imposta pra ti. Não foi meu imposto ser serva de Cristo, não foi meu imposto seguir a Cristo. Eu realmente decidi isso, eu decidi seguir a Cristo. Esses dias eu e o pai estavam conversando e eu sou crente desde sempre, né? E aí meu pai disse que uma das coisas legais é que ele vê muitos jovens que se criaram dentro da igreja, mas pelos pais forçarem eles a estarem dentro da igreja, hoje eles não estão. E eu com 20 anos posso falar que eu tô na igreja porque eu quero, não porque meu pai me obrigou quando eu era criança. Muito pelo contrário. Às vezes as minhas amigas da igreja falavam, nossa Daniela, tu não precisa vir no culto, eu não precisava. Mas eu ia porque eu gostava. Então a diferença de ser livre com Cristo e de ser livre no mundo, nesse contexto de mundo, é totalmente diferente do que aquilo que as pessoas veem, né? E em Gálatas 5:1 fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E eu parando para pensar sobre esse texto, ele fala sobre permanecer, sabe? A liberdade de ser servo de Cristo não é só sobre estar agora, mas é permanecer. O agora, ele é uma construção para o futuro e tem um termo que a gente usa muito na igreja que é a questão da conversão. Só que quando a gente vê a conversão, ela é uma ação. E quando a gente faz uma conversão no trânsito, não é uma coisa de imediato. Ele tem toda uma volta, é tu retornar às vezes para o ponto de origem. E é isso que Paulo estava querendo dizer, permanecer firme. O meu ponto de origem sempre foi Cristo. Então, se algum dia eu me desviar, eu vou me converter de novo para mim voltar a Cristo. E ele fala também, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso acontece muito com todos nós. É se submeter, é levar um jugo, um peso em cima de nós. Muitas vezes não por escolhas, mas porque a gente acaba tão no automático, que a gente acaba se esquecendo daquela
do porquê nós estamos aqui, o porquê eu escolhi viver isso. E aí a gente acaba se submetendo a um jugo. Tem muitas pessoas, infelizmente, que eu vejo que elas têm um jugo de estarem na igreja. Só que a diferença é que eu não quero estar na igreja, eu quero ser a igreja. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós não estamos, nós somos. Isso é muito doido, é por isso que eu amo o Evangelho. E é exatamente isso. Às vezes você pode estar aprisionado, de repente você não se sente livre. E não é culpa sua, eu também entendo. Eu vivi muito assim, você de repente não me conhece muito. Mas eu vim de uma cultura, de uma família totalmente católica. Então eu fui inserido num contexto onde, sem eu perceber, eu estava sendo que nem um cavalo, né? Com 12 anos ali eu já bebia cerveja. E não é assim que eu bebia escondido. Meus tios, churrasco da família, cerveja. Entendeu? Depois de um tempo, que tu tem que ser homem, não sei o quê, e falando já de prostituição, e uma coisa muito louca. E eu fui criado naquilo, só que como que eu ia me sentir livre se eu não conhecia a liberdade? Então eu fui muito tocado quando eu comecei a vir na igreja. Então a minha esposa aí decidiu primeiro vir, então a gente num período terrível mesmo. Então o meu filho começou a cantar no coral, muito pequenininho, e ele me convidava: pai, vai me ver cantar no coral. E eu, aquele cara extremamente religioso, tipo assim, católico e com medo, entendeu? Tipo assim, hoje eu posso dizer que eu tinha medo de vir na igreja, mas aquele medo do diferente, aquele medo do que eu não sabia que eu ia encontrar. Eu comecei a vir, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando eu chegava na igreja, vinha algum irmão, algum obreiro, alguém da igreja, e me abraçava. E eu, por muitos anos, sem ter um abraço do pai, da mãe daquele jeito. Eu assim, cara, esse senhor nem me conhece, essa senhora nem me conhece, como ele me abraça e como eu senti. Então, aos poucos, eu fui sentindo o verdadeiro amor de Deus. Eu vivi, até pouquíssimos anos atrás, escravo. Eu queria ter um carrão, eu queria andar com som mais alto, eu queria me mostrar para as pessoas, e isso é uma prisão. Porque quando tu se importa com o que os outros dizem, tu tá se aprisionando na ideia dos outros. Hoje eu me sinto vivo por eu ser livre e eu poder decidir. Me sinto completo e pleno hoje. Lele, mas tu tem tantas dificuldades. Cara, que bom, porque daí eu posso aprender e eu posso viver com isso e ensinar outras pessoas hoje. Por isso que eu tô aqui. De repente, o meu consciente ou o meu subconsciente tentando me dizer: Lele, mas tu tá há pouco tempo aí na igreja e tu já quer ensinar. Cara, isso eu aprendi. Quando tu é livre, tu aprende, tu derrama. Tu aprende, tu derrama. Então tu tá sempre vazio, sempre querendo mais. Eu escolhi hoje, nós estamos aqui tarde da noite gravando, não sei que hora agora, mas eu escolhi estar aqui. Eu não venho mais na igreja porque o meu líder liga ou porque isso, por aquilo. Eu escolho viver isso e outra coisa, não tem nada a ver com vir na igreja. Hoje eu escolhi ser igreja, então onde eu estiver eu vou estar derramando, vou estar falando. Mas essa história de escravidão e a história do amor é uma coisa muito doida, sabe? Porque quando nós estudando história, nós estudamos muito sobre os escravos e nós víamos que os escravos eles não tinham amor dos seus chefes. Quando eu sou escravo de alguma coisa, eu passo a não ter amor. É por isso que em nenhum momento na Bíblia Jesus vai falar para nós: venham e sejam meus escravos. Ele fala para nós vir e sermos filhos, sermos noivas, sermos servos, mas ele nunca fala para nós sermos escravos, porque é exatamente isso que é o incrível do Evangelho. É que, na verdade, ele quer derramar sobre nós um amor diferente. Um amor que, quando tu tava lá no mundo, talvez tu tinha tudo, mas tu não tinha amor. E é uma coisa que eu vejo muito, e entrando sobre um dos assuntos que a gente já falou, é a questão de vermos como as pessoas preenchem o amor que elas têm. Eu trabalho com um grupo de pessoas que elas preenchem o amor através das roupas. Talvez tu trabalhe com um grupo de pessoas que elas preenchem esse vazio de amor através do dinheiro. Então a liberdade é preencher tudo isso com Jesus. E viver Jesus é muito ao contrário do que quem não conhece Jesus pensa. Porque quem não conhece Jesus pensa que eu tenho que usar isso, eu tenho que fazer aquilo. E não que a gente seja obrigada a usar um estilo de roupa, seja obrigada a fazer alguma coisa. Nada foi dito: tu não pode, tu não pode, tu não pode, tu não pode usar essa roupa, tu não pode falar assim, tu não pode rir, tu tem que... Não foi isso. Paulo escreveu exatamente isso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E a diferença é que as pessoas veem a gente como escravo, então pensam: ele não faz isso porque ele é um escravo. Não, eu não faço isso realmente porque eu tenho a liberdade. Deus me deu a liberdade de escolher. Tu quer isso?
Então tu pode fazer isso. Só que, claro, como tudo tem uma consequência. Só que a maior consequência de escolhermos ser livre é a intimidade com Deus, sabe? É uma coisa muito louca que eu vivi 20 anos na igreja e eu nunca tinha um relacionamento com Deus. Eu cantava, eu pregava, eu dançava na coreografia, só que eu fui ter um relacionamento com Deus em 2017, já 17 anos depois que eu estava na igreja. E foi ainda no retiro de filhos de pastores, então tu imagina. Nesse retiro de filhos de pastores, estava até a Isadora Pompeu ministrando, e ela ministrou a respeito de filhos de pastores que estão na igreja, servem a Cristo, mas não conhecem Cristo. E ela convidou os filhos de pastores a aceitarem a Cristo, porque é uma coisa que a gente não faz. Quem é filho de pastor, quem é filho de obreiro, nasceu na igreja, aceitou tipo assim, nossa, eu aceito Jesus. Não, ele viveu aquilo, então ele tá acostumado com aquilo. É que nem tu não... Quando era católico, não é que tu aceitou o catolicismo, tu viveu aquilo, tava... E quando eu aceitei a Jesus mesmo, a minha vida mudou, assim, dava pro vinho. Eu tinha uma vida, eu vivia tendo crises de ansiedade, eu vivia várias vezes isso, meu pai já contou várias vezes na igreja, várias vezes ele entrou no meu quarto e eu tava tentando me matar com navalha. Então, tipo, várias coisas aconteceram enquanto eu estava na igreja. E em 2017 eu decidi, não quero estar na igreja, eu quero ser a igreja. E 3 anos pra cá, eu passei a entender que a liberdade em Cristo é preencher o vazio. Aquele vazio que eu tinha, por mais que eu estivesse na igreja, por mais que eu fizesse as coisas na igreja, eu nunca tinha tido aquele amor de Deus, sabe? Eu sempre tive meus pais presentes, sempre tive. Meu pai é a pessoa mais amorosa, minha mãe também. Só que mesmo tendo eles presentes, eu tinha um vazio, que eu acabava tentando encontrar saída na morte. Eu não encontrava saída na morte, porque Deus, ele tinha me chamado para coisas maiores. Então ali com 14 anos, que foi uma das minhas piores crises, Deus não queria que eu morresse naquela hora. Mas eu queria morrer naquela hora porque era a única saída que eu tinha para preencher o vazio que tinha dentro de mim. E então eu continuei vivendo com isso, eu continuei, nem diz aquele ditado popular, levando as coisas com a barriga. Eu empurrei tudo com a barriga, então vamos indo para ver no que vai dar. Só que quando eu tive um encontro com Cristo, com 17 anos, eu pensei, poxa, eu vivi na igreja, mas eu estava sob escravidão mesmo. Meu pai nunca me obrigou, mas eu tinha como, nossa, eu não posso decepcionar meu pai. Então era um costume. E aí com 17 anos, Deus começou a me mostrar coisas que eu nunca tinha visto. Ele começou a me mostrar o meu ministério, ele começou a me mostrar para que eu fui chamada. Começou a me direcionar as pessoas que eu fui chamada. Talvez tenha alguém que está nos assistindo e que viveu dentro da igreja e mesmo assim tem um vazio. E cara, mesmo tu estando na igreja, mesmo tu vindo nos cultos, tu nunca vai preencher esse vazio. Tu só vai preencher esse vazio mesmo quando tu realmente aceitar Jesus, quando tu realmente dizer pra ele, não, cara, eu quero viver essa liberdade, quero que o Lelê vive, que a Dani vive, que os jovens aqui vivem. Porque quando tu encontra a liberdade em Cristo, mesmo tu tendo provação, mesmo tu tendo adversidade, tu tá dando glória a Deus, tu tá rindo, é exatamente isso. Galera, assim ó, eu nunca vi tanta gente jovem, Deus levantando nessa geração, levantando nesse tempo, pra fazer a vontade dele. Então não tenha medo, vem junto com a gente, vamos tocar pra frente esse evangelho, vamos expandir isso. Eu não aceito que a minha vida seja em vão nessa terra. Então faça tudo que você puder fazer. Ah, mas eu sou contabilista de algo. Vai chegar algum dia alguém para conversar com você precisando ouvir de Deus e você precisa estar pronto para estar transbordando. Pronto não quer dizer que eu tenho que ser teólogo, que eu tenho que ser pastor, que eu tenho que ser... O pronto é a vontade. A Bíblia mesmo fala que precisa de pessoas disponíveis para obra. Os campos estão brancos, então, cara, a maior mensagem é não se amedronte. Então, galera, é isso aí. Pare e pense um pouquinho por que você faz o que você faz. A hora é agora, então seja livre.